Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero dividir com vocês um tema que fala muito no meu coração e é uma lei espiritual, né? É o princípio da generosidade. E eu gosto muito de estudar sobre os princípios porque é uma forma de adoração, né? É uma forma de que como eu entrego a minha adoração ao Senhor, é cumprindo os princípios e os seus mandamentos, né? E a generosidade produz frutos eternos. Essa é uma frase do Charles Brunet, que a generosidade produz frutos eternos. Eu quero ler um texto da Bíblia que está em Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Quem dá alívio aos outros, alívios também receberá. E quem já não precisou de alívio, né? De um socorro, quando a palavra de Deus diz que é um socorro bem presente na hora da angústia, a gente clama ali ao Senhor, suplica a Ele e Ele envia alguém. Ele envia alguém em forma de anjo para nos dar um alívio, nos dar um socorro, nos dar um suporte, nos ajudar. E eu tenho uma pergunta a fazer, diz assim: você já foi alvo da generosidade de alguém? Eu já fui, muitas e muitas vezes. E clamo a Deus pela misericórdia dele, né? Porque é algo que todos os dias a gente precisa dessa generosidade, porque não tem a ver com coisas de bens materiais. Quantas vezes eu preciso dessa generosidade nas minhas emoções, de alguém me dar um abraço, me dar uma palavra, orar por mim, né? E eu quero fazer outro desafio de outra pergunta, dizendo assim: alguma vez você já agiu com generosidade e fez além do que era esperado? Qual a reação causou em você? Com qual frequência você age assim? Eu gosto muito de ouvir a Joyce Meyer, né? Que ela fala que ela aprendeu com o marido dela como ser generoso. Isso não era algo tão natural para ela. E às vezes quando a alminha dela vai dominando, né? E o espírito ali tem que lembrar ela que ela precisa fazer um ato de generosidade. E aí ela convida alguém, né? Paga alguma coisa para alguém, leva num restaurante, numa loja, enfim. Aquilo que o Espírito Santo conduz. Então, às vezes, para algumas pessoas, tem que fazer um esforço. A generosidade, enfim, ela é como um dom, né? De que tem muitas pessoas que já receberam esse dom de Deus. A vida dela é uma vida de generosidade. Eu tenho muito na minha vida a Simone como exemplo, porque Deus me trouxe para perto dela, porque as coisas dela não são dela, para servir, e todo mundo chega ali na porta dela, não sai de mão vazia, dentro da direção daquilo que Deus já deu para ela para entregar. Então, Deus me trouxe para perto dela e eu aprendo muito com essa ação, não só dela, mas de toda a família dela, né? Da prática da generosidade. Então, ela é um exemplo para mim. Mas, quando você vem de uma mente de escassez, você vem de um passado meio escasso, você vai produzindo na tua mente que você não tem condições de dar. Porque quando a gente fala de generosidade, geralmente a gente liga isso a dinheiro, a valores, né? A ter muito para ajudar alguém. E um dia eu fiz essa pergunta, né, desse texto que eu acabei de ler aqui na frente, do que bem-aventurado é o que dá, que alegria é essa? E eu vivi um tempo de muita escassez na minha vida, que eu precisei muito de ajuda, principalmente quando eu morava em São Paulo com minha família, e eu fui muito ajudada. Mas chegou um tempo que eu pedia para Deus que eu também queria aprender isso, porque quando você depende muito, gera um gatilho na sua mente, um padrão que você não tem para ajudar, né? Mas enfim, o Espírito Santo ele vai trabalhando isso em nós e a gente vai aprendendo que ser generoso não é só você ter recursos. Ter recurso é muito bom, que você vai poder ajudar o reino, multiplicar, né? Trazer uma aceleração nos projetos do Senhor, é muito bom. Mas existem outras formas de você ser generoso, né? E aqui tem uma forma como a gente praticar a generosidade, né? A generosidade com uma prática diária. Então você pode começar agora mesmo, você acabar de ver esse vídeo, você vai selecionar 10 pessoas. Aí se você falar, ai, mãe Ivonete, é muito, coloca 3, mas cumpra com essa meta, né? Para ajudar. E aí a gente tem que lembrar que não é essa questão ter só dinheiro ou objetos de valores, né, para ajudar alguém, mas você tem uma atitude de de ter um coração sensível, né, àquela dor daquela pessoa, de estar muitas vezes ao lado da pessoa, escrever algo para essa pessoa, né, ouvir, e doar o seu tempo, que o tempo é algo tão precioso. Mas assim,
é muito importante quando a gente exerce a generosidade, esse princípio, que é uma lei espiritual, a gente não esperar nada em troca, né? A gente temos que dar esse passo de ajudar alguém e transformar isso em um princípio, de um hábito e um ritual, né? Às vezes eu tenho que me esforçar para lembrar disso, porque muitas vezes Deus já colocou na minha mão. Às vezes eu falo tanto da organização que quando a gente desapega de algo da nossa casa, muitas vezes pode abençoar alguém lá fora. Então faça essa lista e tenha esse hábito de ser generoso, de focar isso e exercer o princípio da generosidade. E que muitas vezes, ao você desapegar de algo da sua casa, você vai estar ajudando muito, ou até sendo resposta de oração com aquele que estava parado na sua casa. Deus não nos fez para ter nada parado. Deus não nos fez para ter excesso. Deus nos fez para multiplicar na vida de alguém. Amém? Que você e eu entenda esse princípio da generosidade como algo precioso. E é uma forma de Deus se expressar na vida das pessoas através da nossa atitude. Graça e paz. Que você curta esse vídeo e compartilhe.